Fala galera, mais uma vez aqui, mais um vídeo no Clube do Livro. Desde já eu quero agradecer a sua presença aqui, tá bom? Deixe o seu like, tá? Não saia deste vídeo sem deixar o seu curtir, tá? Eu fico muito feliz, fico muito honrado, muito alegre de receber você aqui e de prestigiar você com este conteúdo muito interessante, tá? Deixe o seu comentário, compartilhe aqui a sua experiência. Eu acredito que você tem muito a agregar neste canal também. Não é só apenas eu falando, mas o seu comentário, a sua experiência, a sua mudança de vida vai impactar as nossas vidas também, tá? Deixe aqui o seu comentário e compartilhe também este vídeo. Talvez pessoas elas não saibam lidar com algumas coisas, tá? Com as circunstâncias da vida, com os desafios que lhe aparecem. E a gente está aqui para justamente poder transmitir e compartilhar as experiências, né? E transformar a vida de outras pessoas. Esse é o intuito de eu estar aqui nesta manhã. Desde já eu espero que você tenha uma quarta-feira excepcional, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o vício número 1, o vício da opinião dos outros. Nós estamos aqui, ó, com 100 limites para o sucesso. E viver sem limites para o sucesso quer dizer se desvencilhar da opinião alheia das outras pessoas. Não que você não dê importância para elas, mas que você deixe de sonhar, deixe de acreditar, deixe de visualizar coisas que você teve por compartilhar ou querer alguma opinião e aquilo te neutralizar, te paralisar. Aí mora o problema. Mas vamos lá, tá bom? Aqui ele já vai dizer, né, sobre um amigo, um mentor que ele teve, sobre o Bill Mitchell, e ele vai dizer assim: se você fosse morrer amanhã, disse, qual a lição mais importante que você deixaria para a sua única neta? Né? Ele vai perguntar isso para o Bill Mitchell. Então ele vai assim, vai olhar para o alto, vai chegar e vai parar e vai pensar. Aí ele vai dar uma resposta. Olha só, isso é muito poderoso. Muitas pessoas se preocupam demais com o que todos os outros pensam. Eu tenho uma neta linda, mas mesmo que eu ache bonita ou outra pessoa não, nenhum dos dois realmente importa. Se ela pudesse entender que não importa o que os outros pensam sobre ela, que o importante é o que ela pensa sobre si mesma, então eu saberia que ela ficaria bem ao longo da sua vida. Ela teria a confiança interna necessária para sair do mundo e fazer o que ela quisesse. É assim que se vive pelo sucesso. É viver livre, é viver totalmente livre da opinião dos outros, do que os outros pensam, porque até eu mesmo posso me colocar aqui. Se eu realmente tivesse a minha vida embasada sobre a opinião dos outros, talvez eu tenha, mas numa escala menor, tá bom? Porque pessoas que estão aqui para gravar um vídeo, falar o que pensa, falar no que acredita, assim o que eu faço, tem que ter uma mudança muito boa, tá? Tem que ter um preparo muito bom. Não que um preparo apenas técnico ou embasado em estudos, né? Consciência sobre a razão, né? Sobre a lógica, tá? Mas emocionalmente também, psicologicamente também. Tudo isso afeta, tá? Tem vezes que eu venho e gravo, o cabelo não tá legal, a câmera não tá legal, a luz tá ruim, às vezes vai do jeito que vai, às vezes eu tento alterar, eu não consigo, vai desse jeito. Então, é assim, e eu não posso deixar de produzir porque vai sair um barulho de cachorro aqui, eu não vou deixar de fazer isso, entende? Vai lhe atrapalhar? É ruim? Eu não tenho as qualificações de algum youtuber grande? Verdade, eu não tenho, mas mesmo assim eu não estou aqui metendo a minha cara, eu estou compartilhando. Pode passar um carro, pode passar a moto, pode latir um cachorro, pode surgir o que for, qualquer demanda aqui na hora, né? A luz apagar e eu estou aqui gravando vídeo, então tipo assim, eu vou deixar as coisas fluir, tá? Eu posso parar, tentar acertar, se não der jeito eu vou continuar e vou prosseguir. E isso daí não tem problema, eu não tenho um problema com isso, é aquilo. Eu posso ter esse vício da opinião das outras pessoas, tá? Mas numa escala bem melhor. E dependendo do que for, tá? Dependendo de onde for, talvez eu me trava ali, eu fico retraído, tá bom? Depende do momento, muitas coisas, tá?
Mas aqui, sozinho, um ambiente tranquilo, a gente sabe o que tem que falar, então a gente fica muito mais tranquilo, tá bom? E ele vai tirar, né, algumas experiências, algumas lições, ele vai deixar aqui, né, enfim, essas questões sempre se aproximam de nós, porque procuramos por aprovação, tá? E em alguns casos queremos ter certeza do que não somos reprovados, né? A busca por aprovação é injetada em nós desde o dia em que nós nascemos, tá? É ensinado por nossos pais, nossos avós, pela igreja, pela escola, qualquer ambiente que a gente frequenta, pelo trabalho, e todos nós entramos em contato com isso diariamente. A gente às vezes busca fazer algo porque nos foi instruído a se comportar daquele modo para agradar certas pessoas. É verdade que existem ambientes que, se a gente não tiver um comportamento semelhante, a gente não entra. Então aqui a gente está pensando no lado positivo. Se você quer algo, você vai precisar se tornar como aquelas pessoas se vestem, se falam, se comunicam, elas interagem, né? O esporte, aquela conduta, você precisa aprender, você precisa também o que entregar. Se você só for só para receber, você não vai permanecer por muito tempo. Então são muitos critérios, né? Às vezes você tem que realmente estar genuinamente consigo mesmo. Se esse é o que eu quero, isso vai me tornar melhor. Não por aprovação para os outros. Você vai estar ali porque sabe que é um desejo seu, uma projeção sua, é um ideal seu, tá? Que você acredita ser o melhor para você, e você vai lá para realmente estar com aquelas pessoas, estar naquele ambiente, né? E aqui ele vai dizer: todos nós queremos conhecimento, tá? Mas isso é doentio se tudo que fazemos se resume estreitamente a alcançar isso. Eu disse, todos nós queremos reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos, né? Um exemplo aqui: eu quero ser reconhecido por ser um grande youtuber. É um reconhecimento, tá? Então, isso é doentio, porque tudo que fazemos se resume estreitamente a alcançar isso, né? Então a gente tem que ter uma visão mais saudável, tá? Uma visão mais amplificada, mais aberta, mais leve, mais retraída, tá bom? Sem muita cobrança em si mesmo, tá? Há dois tipos de tomadores de decisão no mundo: os tomadores de decisões internas, autoanalisam cada passo, cada opinião, cada consequência possível e nunca falam sobre isso com outras pessoas. Elas sabem o que sabem e não necessitam de outras opiniões para validar seu argumento. Isso daqui é muito poderoso. Esse tipo de pessoa aqui, ela tem uma identidade muito florada. Ela sabe quem ela realmente é, tá? Ela não significa que ela não se preocupe com a opinião das outras pessoas, tá? Mas a experiência dela mostra exatamente o oposto, né? Então, você sabe muito bem quem você é, você não sai contando as suas coisas para ninguém, mas é bom sempre pedir conselhos, ter conselheiros. Essa ideia é boa? Olha, isso assado, beleza? Você captou aquela informação, aquela experiência da pessoa, na verdade, é uma experiência de vida dela, aquilo ali é muito interessante. Ela só está te passando aquilo que ela viveu, não é um fato, não quer dizer que aquele negócio, aquela situação aconteceu com ela, irá acontecer com você, mas já é um alerta, é uma possibilidade, tá bom? Porque de você pode acontecer diversas formas diferentes, tá bom? É como você vai lidar com aquela situação que vai fazer total diferença, tá? E você tem que analisar, realmente analisar, tá? Eles se decepcionaram tantas vezes que o seu mecanismo de defesa é recuar, né? E eles escolhem tomar decisões por conta própria como uma maneira de evitar a rejeição. Então a pessoa ela já tem tanta experiência de contar para alguém ser rejeitada que eles já nem contam mais, porque já sabem que vai ser rejeitada. Então qual é a consequência disso? Eu tive um pensamento, eu vou agir, vou fazer. Acabou, independente do que penso, do que falo, da experiência de alguém, tá? Mas é bom sempre conversar, né? Para poder enriquecer mais esse teu nível de consciência do que você está direcionado a fazer, para que você tenha ser mais assertivo, tenha sucesso, tá?
Aqui ele vai dizer: os tomadores de decisão externa procuram sempre a opinião dos outros, pedindo sua aprovação com questões como: você gosta dessa ideia? Não estou certo? Esse vestido fica bom em mim? Estamos no lugar certo? Estou fazendo a coisa certa? Será que estamos bem? Eles consideram como jogadores de um time, pois querem saber se estão envolvidos no processo. Tem pessoas que gostam de compartilhar, né? O que a gente vai fazer para comer? Você prefere isso? Prefere assado? É melhor isso? Vamos fazer desse jeito? Vou colocar tal roupa? Vou colocar com tal cor? Ah, vou misturar com isso? Não, vou colocar só um look? Vou tentar remodelar, fazer algo diferente? Então ela tenta contagiar as pessoas, né? Tenta envolver as pessoas nessa ideia dela. Isso é muito interessante. Mas só que tem um problema. Pense o seguinte, nesse exemplo aqui, você já chegou a ter uma ideia que achava brilhante, né? E você diz a si mesmo: nunca pensaram nisso, tá? É algo diferenciado. Eu acredito que seja um sucesso, que eu vou me dar muito bem por conta dessa ideia. Aí você conta a sua esposa, conta para o seu melhor amigo, você vai ao seu chefe e conta para ele que você teve uma ideia excepcional. E todas essas pessoas, elas são importantes para você, tá? E eles dizem: que ideia horrível, ninguém vai apostar nisso. Imagina agora o teu emocional, achando que aquelas pessoas ia te responder na medida que você teve a ideia. Cara, Ramon, que sonho brilhante, que ideia extraordinária, vamos fazer isso, vamos dar o primeiro passo, vamos para cima. Não, você teve uma ideia, teve aquele momento de sentimento com a sua imaginação, uma êxtase, um sentimento muito agradável, e quando você vai dizer a ela, ela te rejeita. Quando você vai dizer a ele, ele rejeita. E você que estava em um nível aqui de felicidade, de alegria, de entusiasmo, de empolgação, ao ouvir a resposta da pessoa que você ama, que você considera, que você acredita ser importante para você, ela te responde não. Talvez, quem sabe, deixa para depois. Não acho uma boa ideia. Então aqui há um conflito, não é, interno. Nossa, eu achava que essa pessoa, poxa, eu acreditei que ela ia comprar essa ideia junto comigo, e na verdade foi tudo o contrário, né? E daí você começa a entrar num conflito interno. Caramba, eu tinha certeza que ela ia dizer sim, mas por que ela não disse sim? Por quê? O que aconteceu? Cara, minha ideia realmente era brilhante, mas por que ele recusou? Por que isso? Por que daquilo? Aí fica uma confusão mental, né? E ele vai perguntar aqui: o que aconteceu com o seu sonho? Terminou antes de começar? Não há compromisso ou vontade de completar algo ou uma tentativa para que isso aconteça? A opinião de alguém significa mais para você do que o seu sonho? Você atribui um valor maior à opinião deles do que à sua ideia brilhante? Então aqui que é a questão. Aqui que é o cerne. A opinião das pessoas, ela tem a sua importância. Você tem que considerar a importância disso e calcular a opinião das pessoas com a tese que você tem guardado, com a tese, com a ideia, com os planos que você tem, e perceber o que de positivo a opinião dessa pessoa pode agregar, quais os riscos. Pensa também que por mais que aquela pessoa recusou, tá, mas por que ela recusou? Aí ela só contou problemas atrás de problemas. Mas você capta isso, você pega isso, porque são possibilidades do negócio dar ruim. Porque qual é a certeza do negócio ter sucesso? É muito inferior de dar o fracasso. É muito mais fácil fracassar do que acertar, né? E acertar de primeira é quase impossível. Quem consegue, parabéns, tem sucesso. Mas as possibilidades de dar errado é muito maiores, e você, à medida que erra, você vai acertando. Aí daí que o negócio fica interessante. É assim que é a vida. Então, pegue essa opinião. A pessoa só criticou, só falou problema, talvez seja isso um defeito e você precisa melhorar.
É bom você sempre coletar informações de pessoas, porque elas têm uma visão diferente da sua. A sua visão como dono, como de frente do negócio é diferente. Talvez sondar pessoas diferentes, sondar pessoas de outros negócios, pessoas, até mesmo pessoas inferiores que você acredita que, cara, essa pessoa não vai gerar valor nenhum para mim, mas pergunta. Talvez ela tenha uma ideia poderosa e que dê um insight e você crie um negócio diferente, algo muito poderoso. É verdade. E ele vai dizer assim, não permita que isso te paralise, né? No primeiro não, de dizer o não, e você vai paralisar por conta disso. Não faça isso. Continue e prossiga, dê o primeiro passo. E ele vai dizer aqui, tá? Sobre uma mulher que foi mentorear, queria ser mentoreada por ele, mas tinha uma resistência, né? Olha o seguinte, ela tinha 4 filhos e ela se tornou uma agente imobiliária, né? Tinha 4 filhos e os pais dela criticavam ela, não achavam que ela devia estar nessa carreira, né? Que ela poderia estar buscando algo instável, algo seguro. Um exemplo assim, financeiramente, um salário fixo ali que a mantivesse bem e que cuidaria dos seus filhos. Essa era a visão dos seus pais para ela, mas só que a visão dela é o seguinte, que ela já estava há quase um ano no negócio e só conseguiu vender 1 ou 2 imóveis, 3 imóveis. Então, tipo assim, a recorrência de renda dela não tem essa questão, né? Então, ela só ganha enquanto vende. Então, os pais tinham essa visão, mas a visão dos pais para ela era de proteção, era de segurança. Também você tem que entender o pensamento que leva as pessoas a tirar conclusões a respeito de você, tá? Não comece a ter pensamentos da pessoa se você não sabe o cerne do pensamento daquela pessoa a respeito de você. E você acha que os seus pais, eles não entendem, eles são retrógrados, eles são... e por aí vai, né? Acabando desonrando os seus pais. Mas na verdade não. Busque entender por quê. Por quê? Por quê? Entende? E daí ela tinha essa confusão. E quando a gente lê aqui, ó, era evidente que a Carol estava sofrendo do vício número 1, o vício da opinião das outras pessoas. Como a maioria das crianças, mesmo quando atingem os 40 anos, ela ainda estava buscando a aprovação dos pais, né? Você consegue se imaginar no lugar da Carol, imobilizada entre a sua visão e o desejo de ter a aprovação dos seus pais, né? Então ela seguiu da carreira porque ela não queria aquela vida instável, aquela vida normal. Ela queria voar alto, ela queria planar alto, ela queria tá voando, tá querendo destacar. E acreditava que naquela carreira ela conseguiria, por mais que seria fora do convencional, do ordinário, do comum da sociedade, entende? Ela queria algo diferente e para isso ela buscou essa carreira, mas ela não tinha a renda, que a gente pode dizer assim, ela não tinha uma aprovação social financeira que dava essa certeza para os seus pais de que sua filha agora é uma mulher de sucesso, ela acertou na carreira e está tudo bem, entende? Então funcionava mais ou menos assim. Então daí ela lutou, né, contra o vício ao longo dos anos, né? Ela conseguiu eliminar aquelas barreiras e ela conseguiu, né, cuidar da sua família, né? Ela conseguiu depois melhorar, começar a ter os avanços necessários e ainda acima de tudo ela era mãe, né? E ter que lidar com essa vida familiar dela e lidar com sua carreira, com sua profissão, com o seu lado financeiro, né? E se tornou uma mulher muito bem sucedida, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó: o vício da opinião dos outros afeta as áreas de nossa vida de maneira que não percebemos, tá? Por exemplo, sua decisão de viver em um bairro específico, dirigir um carro, colocar seu filho em escola particular, vestir de roupas de marca, tirar férias ou fazer parte de um clube está ligado ao que outra pessoa pensa, tá? Se você usa um relógio Rolex ou dirige uma Mercedes, é porque você gosta deles
ou porque sabe que outras pessoas percebem esses sinais de sucesso em você? Agora vem outra questão aqui. Pergunte a si mesmo: eu ultrapasso meus limites financeiros? Comprei coisas que não posso pagar? Se a resposta for sim, por que você faz essas escolhas? A probabilidade é que você esteja jogando um jogo forçado para ter a grama igual a do vizinho, que é sempre mais verde, um sinal claro de que você é um viciado na opinião dos outros. Isso daqui é muito interessante. Ele vai dizer sobre um cliente, o John, e um cliente dele apresentou ele para o John, tá? E depois dali, da conversa entre os três, o seu cliente saiu e ficou apenas ele e o John. E ele perguntou: e aí, John, me conta a tua história. E ele contou aquela história que é comum, como do povo brasileiro, né? Da maioria, pobre, sem muitas perspectivas, sem muito futuro, almejando, foi crescer sem almejar nada, sem ter muitas coisas, e daí ele conseguiu mudar a sua vida, tá? E depois ele vai perguntar, né? Cara, ele viu aquele homem, né, saindo bem sucedido, portando joias, portando um carro de luxo, portando roupas de marca, roupas finas que ele nunca tinha visto. E pela aparência do cara, ele aparentava ser um cara muito bem sucedido, um homem financeiramente de sucesso, um homem que venceu na vida de fato. Mas só que aqui é que está o problema. O problema é o seguinte: ele vai dizer que as pessoas precisam saber que estão trabalhando com alguém extremamente bem sucedido. Ele contou com um ar de arrogância e de valorização. Então, ele já vai começar aqui, dizer que ele já caiu na armadilha da opinião das outras pessoas, tá? E ele perguntou: quais cortes financeiros? Porque antes disso, eu já ia aqui já cortar, ele vai dizer que a sua empresa não estava indo muito bem financeiramente. Os seus clientes que antigamente faziam grandes aportes, faziam grandes investimentos, reduziram o seu costume, né? E daí ele não conseguiu ter mais os rendimentos que ele tinha anteriormente. E daí ele está passando por um colapso na sua empresa. E ele, como ele falou, pessoas que trabalham comigo precisam ver que eu sou um homem de sucesso, né? Porque daí isso vai transmitir importância para as pessoas, sabe, trabalhar. Cara, esse cara é um de sucesso, então eu vou trabalhar com ele, né? Mas só que é que está o problema. Ele tinha tudo isso, mas a empresa dele estava quebrada. Mas ele não fez nada para reajustar as condições da sua empresa e da sua vida. Ele estava mais preocupado com o seu ego, com a sua ambição, com sua imagem pessoal, do que com o seu bem-estar. Ele estava dando mais importância ao que ele estava passando para as pessoas, transmitindo para as pessoas, do que como ele mesmo estava se sentindo. Isso aqui que é muito interessante, porque agora ele está numa confusão mental. Ele está passando para as pessoas um cara bem sucedido, mas ele está quebrado. Ele está passando uma aparência de um homem bem sucedido, mas ele está em dívidas. Ele está passando uma aparência de um homem muito bem sucedido profissionalmente, mas a empresa dele está tendo poucos rendimentos. E se ele continuar assim, a empresa dele vai quebrar e ele vai falir. Mas a outra questão aparece. Olha só. Que cortes financeiros você fez para se adaptar à diminuição dos rendimentos? Sua resposta foi: não posso despedir ninguém, pois as pessoas vão pensar que meus negócios estão indo mal. Olha. O que você me diz de todos os seus brinquedos caros, né? Você pode cortar isso ou liquidá-los? Não, não posso fazer isso. Se eu fizer, as pessoas saberão que há um problema. Olha. Você consegue ver a armadilha na qual John está se detida? Seu comportamento visava impressionar outras pessoas, o que ele acreditava dar a sensação de um negócio bem-sucedido. John estava se tornando irresponsável por não cortar seus gastos pessoais e excessos nos negócios. Ele estava mais preocupado com sua imagem do que com seu bem-estar de seus funcionários, de sua família, enfim, a sua carreira. Olha onde que esse cara se meteu, cara. Olha onde ele se meteu. Ele criou uma ilusão de que a sua imagem pessoal, que você deva mostrar para as pessoas, é isso que é importante.
quando na verdade o seu saldo bancário está ruim, as suas emoções estão ruins, os seus negócios estão ruins, a sua vida está ruim. Porque isso vai acarretar em muitas outras áreas da vida do John. Pode ser a minha, pode ser a sua. E é por isso que estamos aqui, para nos livrar do vício da opinião das outras pessoas, que é muito difícil, tá bom? É muito difícil, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desvilhando aos poucos. Se desvilhando. O verdadeiro treinamento que dei a John naquele dia foi fazê-lo entender que ele não era mais criança excluída, nem todo excesso material que tinha acumulado. Ele era simplesmente como todos os outros, fazendo o melhor que podia para sobreviver. Se eu pudesse fazê-lo entender que o pensamento dos outros era o que o detinha, ele seria capaz de ajustar sua identidade e encontrar seu verdadeiro eu. O vício da opinião dos outros tem outro impacto significativo. Ele nos reprime, o que por sua vez nos mantém em um tipo de purgatório, temendo as consequências de buscar a vida que realmente queremos. Se eu fizer isso, eles vão dizer, então a gente já começa a ver que a gente entra num si. Se eu fizer o que eles dizem, se eu fizer o que eles pensam, se eu fizer o que acontece, entende? E isso é muito interessante, tá bom? Quando fui capaz de me libertar da importância que dava aquilo que as outras pessoas iriam pensar e me decidir seguro e livre da opinião dos outros, foi mais fácil conseguir tomar minhas decisões e seguir adiante nas minhas próprias condições. Essa que é a vida. Eu sei que a opinião das outras pessoas, elas nos afetam, né? Realmente elas nos afetam. Ninguém aqui é blindado. Todos nós somos seres humanos, temos nossos sentimentos, nossas emoções. Um dia estamos bem, outro estamos mal. Um dia reagimos bem, outro dia não reagimos mal. E tá tudo certo e tá tudo bem, tá? Mas é bom que a gente sempre analise tudo aquilo que vem à tona sobre a nossa vida. Como pode ser uma opinião, pode ser uma repreensão, pode ser o que for, tá? A gente tem que sempre saber lidar com essas coisas, para que a gente venha ser um ser humano cada vez melhor, ter um desempenho cada vez melhor. É difícil, ter alta performance é difícil, mas a gente tem que buscar alta performance para que a gente venha melhorar, para que a gente venha desenvolver a nossa capacidade de ser humano, né? E não estar fragilizado, né? Não ser frágil com qualquer coisa, mas ter a maturidade necessária e poder avançar cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, crescer cada vez mais. Ele vai dizer aqui que ele nunca teve o medo de falar em público, tá? Mas ele encontrou muitas pessoas com essa característica, né? Então a pessoa, ela tem aqui, igual eu aqui, eu não estou falando em público, não tem muitas pessoas me assistindo, né? Então é bem simples fazer esse vídeo. Para mim é bem simples fazer esse vídeo, mas para outras pessoas, se gravar é absurdo, não passa. Tirar foto dela ainda, esquece, ela não aceita, ela se rejeita. Talvez ela tenha uma impressão da sua aparência muito ruim, muito negativa. A sua autoimagem passa descredibilidade para ela. Ela não se aceita, ela não se ama. Isso é muito forte. Porque acaba entrando em outros paradigmas, né? A gente está falando aqui do vício da opinião dos outros. Mas você percebe como afeta as áreas do ser humano? Isso que é muito interessante, isso é lindo, isso é maravilhoso. E ele vai dizer que esse tipo de medo está intimamente ligado ao vício da opinião das outras pessoas. Esses vícios, eles são mais poderosos do que o medo de morrer, né? As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. As pessoas têm o vício da opinião dos outros do que o medo de morrer. É loucura isso. A morte é a certeza mais absoluta na vida, mas as pessoas estão viciadas na opinião dos outros. As pessoas têm o medo de se comunicar, de falar em público, de falar com pessoas.
né? E ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, numa propaganda, né, sobre o Lance Armstrong, tá? Ele vai dizer, é um exemplo perfeito de autoconfiança suficiente para superar as críticas negativas. Lance Armstrong é o símbolo de alguém que busca sua opinião e não se prende ao que os outros pensam. Sua visão é contribuir com este planeta, com a sociedade, com a comunidade, o que o faz feliz. Entende? Isso aqui é muito poderoso, mas eu vou te contar o relato. Há um tempo eu vi uma ótima propaganda da Nike mostrando vídeos de Lance Armstrong e outros atletas durante suas fases de reabilitação física, tá? A voz do narrador é a do Armstrong, repetindo todos os comentários negativos que as pessoas fizeram sobre ele ao longo da sua doença. Olha, isso aqui é muito interessante. Eles diziam que eu sou um drogado. Eles diziam que nunca mais vou subir em uma bicicleta. Todos os diálogos eram negativos e contra o notável atleta, até chegar o momento do último, quando ele dizia: não estou de volta ao ciclismo por eles. Aí quebra, né? Quebra esses caras no meio. É por você. É por você. Se desvencilha disso, tá? Deixa a opinião dos outros passarem, porque elas não têm importância. Elas não têm significância, a não ser que você dê a elas a importância. Essa é a capacidade sua. Não permita que a opinião das outras pessoas se torne maior do que o que você acredita, do que o que você pensa. Não permita que alguém, por sua ignorância ou por esplêndido conhecimento em algo, te deprima, tá? Te coloque cabisbaixo, te entristeça. Não permita isso. Eu sei que é difícil, mas se levante, se reconstrua, tá bom? A gente é ser humano e a gente aceita e recebe, e não permita que isso permaneça em você. Tira isso, aos pouquinhos vai liberando, vai se esvaziando desse mal, tá? Vai liberando isso da sua vida, para que você viva feliz, para que você viva para você, para que você esteja no controle da sua vida. E seguir seus passos e acreditar em si mesmo, e não desistir e viver de uma forma mais intensa. Isso é muito forte. A única maneira de se libertar por completo desse vício é não se importar com o que virá. Lembre-se, uma opinião não é um fato, pode até mesmo não ser verdade. É apenas a visão de alguém sobre um assunto baseado no julgamento pessoal. Eu acredito que esse vídeo aqui foi interessante, ele já está na marca de 33 minutos. E eu acredito que tem sido suficiente, né? É um livro, é uma leitura muito poderosa, que nos faz perceber, tá? Ter essa consciência, ter essa responsabilidade de que cabe a nós se desvencilhar da opinião das outras pessoas e ter uma identidade aflorada, olhar para nós mesmos e não para os outros, tá bom? Não depender dos outros e focar no que a gente pode fazer, no que a gente planeja, tá? E desde já eu quero te agradecer aqui. Deixe o seu like neste vídeo, deixe o seu comentário sobre este conteúdo que você aprendeu, o que a sua experiência diz. Compartilha, deixa aqui nos comentários, eu terei o prazer de ler, tá bom? E compartilhe este vídeo se você acha que isso lhe acrescentou em alguma coisa, tá? Compartilha, peço que compartilhe com alguém. Poxa, esse vídeo aqui me ajudou bastante, tá? Tô mandando para você porque eu acredito que também faça sentido para você. Faça isso e ajude outras pessoas, tá bom? Desde já eu quero agradecer a sua presença aqui e até o próximo Clube do Livro. Tchau, tchau.